Vou cair dentro disso, deixa eu só acabar de cozinhar meu chuchu. Tô com medo de queimar isso aqui, eu não tenho prática. Já quase queimei o alho aqui. Cara, eu sou muito inepta. Não, mentira, até que eu levo jeito, mas eu não tenho prática. Bom, pelo menos você tá comendo chuchu, né? Eu tenho que me policiar pra não comer chocolate, né? Pra não comer requeijão, pra não comer o sorvete do Dudu, né? Em tempos de isolamento social daqueles que podem ficar em casa, muita gente se deparou com um desafio: ter que cozinhar. O que para muitos já fazia parte da rotina, para outros, como eu, é uma novidade. Desde o ano passado, os brasileiros já vinham comendo menos fora de casa por causa da crise econômica. No ano de 2018, 61% dos brasileiros comiam fora de casa, em restaurantes, bares, e esse número caiu para 58%. Então, como vocês disseram, uma redução de quase 1 milhão de brasileiros, bem significativa. Mas com a pandemia de coronavírus, cozinhar virou quase uma obrigação. Se o isolamento pode trazer hábitos mais saudáveis, como a alimentação caseira, por outro lado também eleva a ansiedade. Muita gente tem consumido mais produtos congelados, bebidas alcoólicas e doces, como eu, que ando atacando o sorvete do meu filho. Tô de olho, papai. Agora, me conta uma coisa. Quantas vezes você tem ido à geladeira ou então aberto o armário da cozinha por esses dias? Perdeu as contas, né? Eu também, vou confessar. Tá difícil de segurar a fome nessa quarentena, mas você não tá sozinho nessa não, viu? Por isso, o Ao Ponto de hoje traz algumas dicas para quem não tem muita intimidade com as panelas, mas que quer manter a saúde mesmo no isolamento. Conversam com a gente no episódio de hoje Rita Lobo, apresentadora do programa Cozinha Prática no canal GNT, e o chefe carioca Rafael Costa e Silva, do restaurante La Salle, que tem 1 estrela no famoso Guia Michelin e vai nos ensinar o que dá para fazer com uma panela só. Fique com a gente. Rita Lobo, nessa época de isolamento social de quem pode ficar em casa, muita gente se viu ali na obrigação de encarar as panelas. Eu sou uma delas, não tenho muita prática na cozinha. Por onde é que a gente começa? Socorro. Eu acho que a gente começa justamente mudando a chave, entendendo que a alimentação saudável é aquela que a gente faz na cozinha de casa e que essa pandemia não tem lado bom, mas ela nos trouxe a oportunidade de fazer reflexões profundas, né? Quem está protegido no lar tem também a oportunidade de fazer reflexões profundas sobre conceitos, valores, e inclusive sobre a relação com a comida. Quer dizer, esse jeito que a gente, em função desse sistema alimentar que privilegia os ultraprocessados, que muita gente vem vivendo, né? Quer dizer, de só comer comida pronta, só comer fora, ou então depender do delivery, ele não é natural no sentido de ele não é muito humano, sabe? E eu acho que cozinhar é uma habilidade humana que, de certa forma, esse sistema alimentar fez com que a gente fosse abrindo mão. Aí a gente se vê numa situação que cozinhar volta a ser necessário, volta a ser a melhor estratégia para garantir uma alimentação saudável de verdade. Então, dito isso tudo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que não tem truque mágico, assim. Basta você raspar um limão na comida e tudo vai ficar saboroso. Não existe. Cozinhar é como ler e escrever, isso quer dizer que todo mundo deveria saber, mas quer dizer também que a gente não nasce sabendo. E agora a gente tem essa oportunidade de, muito aos poucos, ir retomando essa habilidade e entrando na cozinha de volta, né? Agora, felizmente, supermercados estão funcionando e abastecidos com uma relativa tranquilidade, como pontuou na quarta-feira a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E daí, quais são os ingredientes, Rita Lobo? Os mais legais para que a gente faça uma comida caseira, simples, gostosa e saudável. Olha, eu vou levar em consideração o que é a dieta do brasileiro, né? Porque eu poderia começar te perguntando assim, mas o que você gosta de comer? Quantas pessoas tem na casa? Mas, no fundo, tem uma dieta que funciona para todo mundo, que é a dieta brasileira. Então, de um lado do prato, a gente tem o arroz e o feijão. Então, a gente já sabe que na lista tem que ter arroz, feijão,
cebola, alho, azeite, sal, pimenta para quem gosta, um tempero que pode ser o cominho, por exemplo, para o feijão, que funciona super bem. E do outro lado do prato, a gente precisa, no mínimo, consumir na hora do almoço 2 hortaliças. Quais hortaliças? A que você encontrar na feira, no hortifruti, aqui, quem compra a cesta de orgânicos aqui receber em casa, pode ser abóbora, abobrinha, espinafre, acelga, escarola, berinjela, enfim, o que tiver na geladeira, e aí você vai transformar em pratos gostosos, seja assando, refogando, grelhando. Pega o ingrediente que você tem, digita o nome na busca do site Panelinha, que é o meu site que agora, durante a quarentena, completou 20 anos, e a gente oferece pelo menos 10 receitas para cada um desses alimentos comuns na mesa do brasileiro, né? Hoje a gente vai pensar sobre refeições e sobre cardápios. Quem planeja tem mais chances de garantir uma alimentação saudável de verdade, porque não corre o risco de chegar em casa e não ter nada na geladeira. Eu não canso de me dizer, planejamento é tudo! Rita, para cozinhar tem que ter organização, né? Vale a pena fazer um cardápio semanal, pensar no que a gente vai fazer ao longo daquela semana para não ter desperdício, não comprar ingrediente errado. O planejamento, que é aquela coisa que as nossas avós faziam assim lindamente, e que como é uma coisa que a pessoa vai aprendendo na prática, meio que não foi transmitido para a geração seguinte, então agora tem um monte de gente que está se vendo ali numa situação que não sabe que dá meio-dia, a pessoa vai pensar o que vai comer, daí descobre que não tem, aí vai fazer alguma coisa, está morrendo de fome, come outra coisa, 3 horas, né? Então, assim, o planejamento, ele é essencial para garantir, não só em tempos de quarentena, para garantir uma alimentação saudável, saborosa, acessível e que não tem um mínimo de desperdício, né? Por quê? Se você vai pensar no que você vai comer só na hora da fome, você vai atacar aí qualquer coisa que você tenha na geladeira. Quando você pensa no cardápio como um todo, e por isso que eu falo tanto da dieta brasileira, tanto do arroz com feijão, porque daí no almoço você sabe, arroz, feijão, 2 hortaliças e para quem come um pedaço de carne. Quando você olha para a semana toda, se você que come carne, por exemplo, na segunda comer um bife, de preferência na terça vai comer frango, na quarta vai comer peixe, porque assim você vai variando os alimentos e garantindo um leque maior de nutrientes na sua alimentação. Além disso, você sabe que se você vai cozinhar no domingo, feijão, por exemplo, uma pessoa solteira consegue preparar de uma só vez 15 porções de feijão, né? Você cozinha no domingo lá, 3, 4 xícaras de feijão, porciona, uma parte vai para o congelador, outra parte vai para a geladeira, e com isso você sabe que se você também quiser fazer um pouco a mais e transformar em sopa à noite, você tem que pensar antes, não na hora, porque na hora a pessoa fala assim, eu não tenho criatividade, eu não tenho criatividade na hora que está rolando ali a fome. Se você pensar antes, você consegue pensar nas compras, pensar no reaproveitamento, pensar numa coisa que eu chamo de ponto da multiplicação, que é o seguinte, você vai fazer uma panqueca de carne, por exemplo. Então, você vai fazer aquele refogadinho, colocar a carne moída, já faz um pouco a mais, porque essa mesma carne, em outra refeição, vai ser servida com arroz e está garantido ali a carninha do PF, entendeu? Então, planejamento é essencial. Agora, Rita, para a noite, né? A gente às vezes concentra muito a alimentação noturna, às vezes come pão, às vezes a ansiedade aparece nesse período da noite. Tem uma coisa legal da dieta brasileira, que quando você garante ali o arroz, o feijão e as hortaliças e carne para quem come no almoço, você já chega melhor no jantar, você não chega assim verde de fome, né? Aí, tradicionalmente, a gente acaba dando preferência a pratos mais leves, ou que fiquem pratos únicos, ou pratos que
possam ser feitos com antecedência e fiquem na geladeira, né? Isso eu estou falando fora da quarentena. Na quarentena muda um pouco de figura o negócio. Mas eu acho que a gente pode sim retomar o hábito de tomar uma sopa quente, mesmo, quer dizer, a gente não está no verão, mas mesmo que nas cidades mais quentes, porque isso vai dar um conforto, assim. Porque a comida, ela alimenta o corpo, mas ela vai além, né? A comida, ela tem a ver com memória, com sensações, né? A cozinha é um lugar para alimentar, nutrir o corpo e também a alma, também, né? Então eu acho que a gente pode, resgatar esse hábito da sopa quente à noite, uma boa tigela de sopa quente, de legumes, de feijão, de ervilha, de lentilha, caldo verde, canja. E a sopa tem uma coisa maravilhosa, que ela, assim, você precisa conseguir errar muito para ela dar errado. No fundo, você coloca ali um monte de alimentos e cozinha em água, né? Então é só uma questão de tempo, é só você deixar cozinhando ali. Todo mundo está em home office, ou quem estiver em home office consegue deixar a sopa ali à tarde cozinhando, continua trabalhando, de vez em quando mexe, não tem o perigo, ou é muito difícil de você conseguir queimar a sopa na panela, né? Então uma boa sopa é uma ideia. E depois tem esses pratos, né? As massas, no Panelinha a gente inclusive tem uma seleção que os solteiros gostam muito, que são as receitas em uma panela só. Então dá para fazer o molho do macarrão e cozinhar a massa ao mesmo tempo. Joga bem a cebola, coloca um pouquinho de vinho, coloca água, o macarrão, cozinha tudo junto, tem as medidas certinhas para ficar no ponto certo, assim, né? Tem essa ideia de você fazer saladas que são... Quando a gente fala em salada, a característica da salada é que ela leva um molho vinagrete, né, que tenha um ácido, né, mas a salada não precisa ser só de folhas. Você pode grelhar abobrinha, você pode assar cenoura, você pode até abrir uma lata de grão de bico, por exemplo, que é mão na roda, né, para quando você precisa resolver rapidinho ali a refeição, e temperar com limão, com azeite. Quem tem ervas plantadinhas em casa, no jardim ou na cozinha, pode aproveitar as ervas frescas. Então a refeição noturna, ela é um pouco mais leve, pode ser um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo tem o conforto da sopa quente. Sopa quente é uma ótima ideia para esse momento de quarentena. Rita, quais são os cuidados que a gente tem que tomar com a higienização dos alimentos que chegam do mercado para evitar a contaminação? Super importante esse ponto que você levantou da higienização dos alimentos, né? Então, a orientação, de acordo com a Escola de Saúde Pública de Harvard, é o seguinte: o vírus, o Covid, não gosta de superfícies porosas. Então, não precisa ficar com medo em relação aos alimentos, porque ele, assim, eu fui à feira e muita gente encostou no tomate, coisa e tal. O vírus não gosta de superfície porosa, ou seja, não gosta dos alimentos. Além disso, eles não resistem a qualquer método de cozimento. Então, se você fez um molho com um tomate, mesmo que alguém tenha espirrado e pega no tomate, não tem problema, o vírus não vai sobreviver, porque a gente vai cozinhar o tomate e o vírus morre. Porém, o vírus adora superfícies como plástico, como inox. Então, chegou em casa, tem que tirar tudo da embalagem que veio da rua, descartar a embalagem, ou passar um pano com álcool na embalagem antes, né, de acomodar na despensa, na geladeira. Além disso, para as hortaliças que a gente vai consumir cruas, caso das folhas, caso do próprio tomate, se você quiser fazer uma salada, a orientação, não só em tempos de quarentena, mas sempre, é a gente lavar, deixando de molho em hidrosteril, por exemplo, que é um bactericida. Então a gente coloca 1 litro de água, umas gotinhas ali, ou 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária, deixa os alimentos 15 minutos de molho, retira os alimentos, escorre a água, e não o contrário, não é para virar a bacia
cheia de água em cima dos alimentos, a gente tira os alimentos, porque se tiver alguma sujeirinha também vai para o fundo da tigela. Então a gente tira os alimentos, passa na água corrente mais uma vez e aí o alimento está pronto para consumo. Importante lembrar que é mais perigoso o contágio por uma embalagem plástica do que pelo alimento in natura. Então quem está com medo da comida de verdade, de cozinhar em casa, pode ficar sossegado. De acordo com a Faculdade de Saúde Pública de Harvard, é mais seguro comer comida caseira do que comprar comida industrializada. Rita Lobo, muito obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigado, um abração. Até mais, obrigada. Rafael Costa e Silva. Bom, a Rita Lobo já falou que tem muita gente que mora sozinho e que não quer lavar muita louça e que escolhe usar uma panela para fazer sua comida. O que dá para fazer com uma panela? Eu tenho feito quase tudo em uma panela. Sou eu, minha mulher e meu filho. Eu tento, até para não ter muita louça para lavar, que senão o dia todo lavando louça, tento cozinhar tudo em uma panela. Então a gente faz de peixe, carne, cozido, salteado, o que seja. Mesmo quando eu não faço tudo numa panela de uma vez, eu faço tudo em uma panela separada. Então, por exemplo, meu almoço hoje foi uma batata dourada com bife e vagem. Então eu salteei a batata, fiz a vagem e depois salteei o bife, tudo na mesma panela. De uma vez, uma coisa de cada vez, mas foi tudo na mesma panela, para não ter que sujar mais que uma. Mas em geral eu faço tudo vamos dizer, um mexidão, assim. Eu faço roupa velha. Mesmo antes da quarentena, eu já gostava muito de cozinhar uma panela só. Minha mulher é meio americana, meio mexicana. Ela é nascida nos Estados Unidos, mas se você perguntar pra ela, ela fala que ela é mexicana. Porque os pais dela são mexicanos, então ela se sente muito mais mexicana. E ela tem uma chapa mexicana que se usa para fazer tortilha de farinha de trigo ou farinha de milho. E a gente geralmente faz isso tudo nessa chapa. Assim, eu fiz outro dia eu até mandei pra Lu Frois, que ela tinha me pedido, a gente fez uma verdurada com uma carne salteada com gengibre e um monte de coisa, tudo nessa chapa. E essa chapa vai direto pra mesa, né? Quer dizer, eu faço tudo numa panela e depois não coloco numa travessa para servir. A panela vai para o meio da mesa. Então é literalmente sujar uma panela e uma colher para fazer tudo. Agora, entre a batata e o bife, tem que lavar a panela ou não? Não. Batata com azeite, doura na panela, depois eu jogo a vagem, douro a vagem, eu gosto da vagem bem douradinha. E depois o azeite, o restinho no fundo da panela que fica, eu jogo o bife, salteio ele ali mesmo na panela. E depois vai tudo pro mesmo prato e aproveitamos. Mas é assim, eu vou fazendo assim, mesmo quando não é uma receita. Engraçado falar de receita, porque eu nunca tive, no meu restaurante, no La Salle, a gente nunca teve nenhuma receita. A gente não tem receita lá. Então é mais ou menos o que eu faço na minha casa mesmo. É pelo tato, pelo gosto, pelo feeling, vamos dizer assim. Você vai sentindo e vai fazendo. No La Salle a gente não tem nenhuma receita. Não tem nenhuma receita escrita. A não ser muito poucas de sorvete. Porque sorvete já é uma coisa mais detalhada. Agora, vem cá, Rafael, você falou aí de sorvete. O Roberto Maltic aqui tá atacando o sorvete do filho, não tá dando conta, não tá dando vazão. Dá pra fazer sorvete em casa nessa quarentena aí? A fruta, quando ela começa a ficar... Banana, quando ela já começa a ficar mais escurinha. Maçã, quando começa a ficar um pouquinho mais velha que você não tá comendo e tal. Você congela a fruta inteira. Então a gente congela a fruta inteira, congela a banana inteira, com casca, com tudo, pra você não ter trabalho. Por exemplo, hoje a gente cortou um abacaxi. E como somos 2,5, né, que meu filho conta por mês, já estamos comendo mesmo abacaxi há 3 dias. Eu falei, chega de abacaxi. Congelamos. E aí depois, quando a fruta estiver bem congelada, 1, 2, 3, 4, uma semana de fruta no congelador, a gente, por exemplo, há 3 dias atrás, a gente fez de banana com maçã. Então a gente tinha 2 maçãs congeladas e tinha umas bananas congeladas também. Descascamos a banana, a maçã cortamos em pedacinho, jogamos dentro do liquidificador, um pouquinho de leite e nada de açúcar, porque a banana, como já está super madura, já está super doce, e depois ir batendo. Ou com aquele mixer de mão também, a gente usa muito mixer de mão, vai batendo, pum, 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 e aí tem que comer, né, na hora, que aí fica super cremoso, super cremoso e congelado, frio. Então a gente sempre faz isso assim, à tardezinha, assim, o lanche do meu filho geralmente é isso, ou um pedacinho de pão, mas geralmente é um sorvetinho congelado de frutas, ou uma fruta. Além do arroz e feijão e bife,
O que você acha que é simples e dá pra fazer e fica uma delícia? Então arroz com feijão não é tão simples fazer. Fazer um bom arroz, que outro dia eu tava até conversando com o Claude sobre isso. O Claude mandou uma foto e falou, primeira vez que eu faço um feijão bom. E o Claude já fez. Porque feijão não é uma coisa tão simples de fazer. Não, fiquei até aliviada, se nem o Claude sabe fazer feijão, rapaz. Não ficou tão bom. Mas é complicado. Eu também. Quem melhor faz as coisas é quem sempre faz. Eu quase nunca faço feijão também, até porque eu não tenho costume, como a maioria das pessoas, de comer arroz e feijão todos os dias. Então se eu fizer feijão sem exagero nenhum, 5 vezes no ano é muito. Mas facilita aí pra gente, o que é mais fácil, pra quem não tem lá essa intimidade com panela? Coisas que eu acho super fácil de fazer também, que eu também não tenho muita prática assim, mas eu gosto de fazer muito cozidos. Por exemplo, hoje eu fiz pro meu filho um cozido de galinha com quiabo, tomate, cebola, como se fosse uma galinha com quiabo, mas eu fiz pro meu filho, então eu fiz com peito de frango. É super simples, sem nenhum segredo. Eu salteei uma cebola, coloquei um pouquinho de cenoura para ele comer um pouquinho mais de verdura, salteei bem, salteei o quiabo também, porque eu gosto de saltear o quiabo para ele não soltar tanta baba, salteei o frango, coloquei um pouquinho de água e deixei reduzir, incorporar o gosto de tudo. O quiabo ajuda a dar uma engrossadinha no caldo também, e é isso, fiz um cozido de frango para ele, de frango com quiabo. Isso é super, super simples. É uma cenoura, uma cebola, um pouquinho de frango, um pouquinho de quiabo e foi, assim, se a pessoa tiver um pouquinho de molho shoyu em casa, eu gosto de colocar assim, um toque, uma colherzinha de molho shoyu para dar um fundinho, assim, um gosto bom no fundinho. E foi assim, esse foi o almoço dele hoje. E dá pra fazer com outros ingredientes, né? Pode ser carne ou frango e qualquer legume, né? Praticamente. Exatamente. E esse prato, você pode até substituir o frango se você quiser fazer alguma coisa, se quiser fazer um prato vegetariano, couve-flor com brócolis, uma batata também. Minha mulher, a gente gosta muito de coisas de cozida, assim, coisa para comer de colher, assim. Então a gente faz muito isso. Os cozidos, assim, são sempre fáceis de fazer, você sempre come, suja pouca coisa, faz tudo na mesma panela e vai e come com uma colher, entendeu? Eu adoro isso, adoro. Macarrão também. Ontem à noite, meu jantar com minha mulher, depois que meu filho foi dormir, a gente fez um macarrão cacio e pepe. São, literalmente, você precisa de 3 ingredientes: macarrão, queijo e pimenta. Cozinhar o macarrão, ralar um queijo e ralar pimenta fresca. Você cozinha o macarrão, tira o macarrão super quente, joga com bastante queijo e bastante pimenta moída fresca, mistura, joga um pouquinho da água da cocção do macarrão e aquilo vai ficar tipo um molho cremoso de queijo com pimenta. É maravilhoso, eu adoro. E o macarrão sempre ao dente, né? Um pouquinho, não duro, mas um pouquinho mais firme, não um macarrão muito mole. Se você tiver isso na sua casa, hoje mesmo você tem um jantar maravilhoso. Um vinho e acabou. Então tá bom. Rafael Costa e Silva, já ficamos todos aqui com fome, vamos comer agora. Muito obrigada pela participação. Tudo de bom aí pra você e pra família. Obrigado a vocês e tomara que isso tudo passe logo e que a gente possa comer isso em grupo e não sozinho. Com certeza. Muitíssimo obrigado e boa quarentena pra você e sua família aí. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.